Então, para falar sobre os problemas a que estão expostas as pessoas que cometem o pecado da gula, ou os gulosos, eu recebo o médico endocrinologista, que é referência em endocrinologia aqui em nosso país, e meu querido e pessoal amigo, estou muito contente com a presença dele, que é o doutor Antônio Carlos do Nascimento. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Carlos. Tá bom. Tá bom. Bom te ver. Meu prazer. Nós temos vícios comuns. Comer bem, e vamos falar hoje sobre gula, e beber bem também. É isso. Tá tudo bom, querido? Prazer em te rever. Tudo bom, muito legal obrigado. Estar aqui, muito bom. Muito obrigado. Bom, a obesidade, na verdade, ela é gerada por conta de um volume maior de peso, um aumento, né, de peso. Mas o ganho de peso é ocasionado apenas pelo alto consumo de comida, ou ele pode ter uma outra origem qualquer? Eventualmente, um endocrinologista poderia dizer se há uma disfunção hormonal, se há alguma coisa por aí, ou é porque come mesmo? É muito interessante, eu acho que vocês nem sabiam, mas a Organização Mundial de Saúde hoje mostrou que 46% dos brasileiros estão acima do peso. Quanto? 46%. É metade da população? Metade da população. Providencial aí a sequência, a gula cair justamente hoje. Bem, não, na verdade é assim, são algumas variáveis. De fato, a resultante entre o que se gasta e o que se consome, essa diferença matemática é o que acaba restando no organismo e sendo depositado como gordura. Agora, as causas da obesidade são multifatoriais, sem dúvida nenhuma. A genética está muito envolvida nisso e o Darwin já explicou que nós evoluímos para guardar, né? Em uma época que não existia geladeira, e hoje nós estamos perante aí a uma série de situações que nos dão bastante comida, né? Ainda que alguns quiões aí não tenha. Então, assim, a genética é a base, de fato, da maioria das pessoas, estou falando aqui paciente, mas das pessoas que são obesas. Por outro lado, existem as patologias que podem patrocinar isso, entre elas as doenças da tireoide, que são muito comuns, ainda que as doenças de tireoide caibam um pouquinho como bode expiatório, nem sempre, né? Você pode ter um problema de tireoide sem ter. Doenças de outras glândulas, uma conhecida, aliás, pouco conhecida, pouco falada, que são as glândulas suprarrenais, que produzem um hormônio chamado cortisol, e algumas outras doenças que podem elevar o peso, não necessariamente a gordura, a insuficiência renal, por exemplo, você tem um excesso de líquido pela incompetência do rim, aí no caso por danos ao rim, mas de regra, se nós fôssemos pensar ou formos pensar estatisticamente, o que nós vamos encontrar é uma capacidade, um potencial genético que, unido junto ao meio ambiente, à fartura, independentemente da qualidade, faz com que a resultante seja o sobrepeso e a obesidade. Doutor Carlos, me ocorreu agora uma bobagem que eu ouvia quando eu era garoto, mas isso, na minha geração, eu sou mais velho que você, mas na minha geração se ouvia, mas acho que na sua também. Quer saber como é que vai ficar a sua namorada? Olha para a mãe dela. Não tinha muito disso antigamente? Quer saber como vai ficar a sua mulher? Olha para a mãe. Porque aí está a genética. É muito disso. É verdade. Eu tomei esse cuidado, inclusive, quando eu casei. Mas é verdade. Na verdade, a carga genética tem importância relativa. Sabemos que quando um dos pais é obeso, a probabilidade da criança ser obesa é de 40%. E quando os dois pais são obesos, a probabilidade é de 80%. Quando nenhum dos pais é obeso, de acordo com a estatística atual, nós temos um número de 20% com relação à probabilidade do risco de obesidade. Sempre, mas mais para homem ou mais para mulher? Não, na verdade existe. Algumas estatísticas favorecem numericamente as mulheres, né, percentualmente, e outras os homens, mas na verdade os dois sexos estão muito relacionados ao ganho de peso, independentemente do E a X obesidade infantil? A obesidade infantil, olha, veja bem, hoje que a China começou a receber os televisores ao limite, né, da população, onde já chegaram lá alguns fast foods nossos aqui e que vieram da América, a obesidade já passa a ter importância com relação à saúde pública chinesa. É difícil imaginar um chinesinho, uma chinesinha gordinha, mas isso de fato acontece. Na verdade, a minha geração como a sua,
ela foi muito estimulada às grandes ingestões alimentares. Então você está gordinho, você era bonitinho, era sinal de que tua família ia bem sob a ótica da financeira, e eu cresci também, você e as nossas gerações, a maioria delas com essa observação cultural. Mas hoje o que nós vemos, na verdade, é mesmo a falta de cuidado com relação à dieta, porque hoje nós temos conhecimento, né? Hoje você já não fuma porque é legal, porque é bonito, é diferente. E o que está faltando, na verdade, hoje, e me parece que o Ministério da Saúde aqui e de outros países também, vão passar a se preocupar com a base da orientação dietética. E isso a gente faz, ou melhor, nós vamos fazer na escola, na pré-escola, e claro, nos lares, a partir das ações de mídia pública. O tratamento é o mesmo, não? O de obesidade infantil para de adultos, não? Olha, a rigor, a base é igual, é você aumentar a condição física, ter maior quantidade de exercício físico, frequência, e principalmente a dieta, você distribuir de maneira melhor os tipos alimentares no percentual que seria o ótimo. Isso é, com toda certeza, dever da mãe, né, dos pais, né? Dever da mãe, do pai e do Estado. Nós somos a resultante do que o Estado nos proporciona também. O Estado que eu digo é a União, sim, no caso nosso. Claro, sem dúvida nenhuma, esse tipo de explicação pública, e o que a gente vê muito é hipocrisia, né? É um programa aqui, outro ali, querendo angariar Ibope e falando um pouco da questão da importância da boa alimentação. Isso tem que ser mesmo difundido, tem que ser militância pública, em nível de saúde pública, evidentemente. Você vê o que acontece nos Estados Unidos, Antônio Carlos, uma barbaridade. Os norte-americanos estão sofrendo hoje com esse alto número de obesidade. É um problema de saúde pública mesmo, obesidade lá nos Estados Unidos, por conta daquela alimentação maluca que eles têm, só comem, sei lá, o que nós chamamos aqui de fast food, né? Eu chamo de outra coisa, mas enfim. E o brasileiro, não sei se ele possui uma dieta mais controlada ou está indo no mesmo caminho do americano. Eu acho que nós temos uma maior competência com relação à questão da alimentação. E eu até falei que inicialmente é igual para criança, igual para adulto. Evidentemente que o adulto, dependendo da setorização, ele pode estar junto ao médico competente e judicioso, estar também se submetendo a tratamento farmacológico, desde que essa seja de fato a última barricada. Não é proibido. Cada problema tem a sua solução. Na criança, nós evitamos o tratamento farmacológico, ainda que não seja proibido, né? Dependendo da situação. O que todo mundo quer saber agora é o seguinte: qual é a maior dificuldade para o obeso emagrecer? É o problema psicológico ou, de fato, a reeducação alimentar? Reeducação alimentar é um termo complicado, porque, na verdade, eu prefiro até reprotocolar a alimentação. Tá certo. Não, porque assim, desurbanizar o paulistano, desurbanizar o carioca, as pessoas que vivem em grandes cidades, é muito complexo. Ele sai de manhã cedo e, às vezes, o tempo que ele tem ali é mesmo meia hora, 40 minutos, e ele vai ter que comer o que tem perto dele, a lancheira, ou sei lá, outro nome que possa ser dado ao lanche que ele vai levar, ou ao quilo que está próximo, dentro da condição financeira dele, ele pode procurar um restaurante ou não. Então isso é muito complexo. Isso eu acho que passa assim, além da orientação geral, passa às vezes, quando necessário, por um profissional especializado. Querido, muito obrigado. Olha, estou recebendo meu querido amigo endocrinologista de primeiríssima grandeza, Antônio Carlos Nascimento, que veio falar hoje sobre a gula. Nós vamos continuar com essa história de pecados capitais.